Olá, meu nome é Vitor e não sei até que ponto vão acreditar no que me aconteceu, mas se estão aqui é por algum motivo. Porque acreditam que o paranormal existe. Espero não ser julgado, pois só quero desabafar sobre algo que guardei por tanto tempo com medo de parecer um louco. Sabemos que nosso Brasil sofre muito com o abuso doméstico contra as mulheres. Então vou contar isso com todo o respeito do mundo. Aos 18 anos, eu estava trabalhando para esta plataforma, fazia isso nas tardes e noites depois da universidade. Era a minha maneira de pagar meus estudos. Uma noite aceitei uma corrida que surgiu em uma área florestal nos arredores da minha cidade. Era um bom dinheiro devido à distância, então não hesitei. O usuário que solicitou o serviço parecia ser um jovem da minha idade na época. Eu tinha 21 anos. Para contextualizar um pouco, essa área fazia parte da rodovia, mas também tinha trilhas no bosque para ciclistas. Imaginei que esse jovem fosse um ciclista que não queria voltar para casa de bicicleta àquela hora da noite, então solicitou o serviço de carro. Não conseguia pensar em outra razão para alguém estar naquele lugar tão deserto às 11 da noite. À medida que me aproximava do local onde o jovem indicou que estava, não via ninguém esperando lá. Estacionei o carro e enviei uma mensagem dizendo que havia chegado e perguntando onde ele estava. No entanto, ele nunca respondeu. Alguns minutos se passaram e eu já estava prestes a ir embora quando de repente vi alguém correndo saindo das árvores. Era o jovem, e ele estava correndo em direção ao meu carro com uma expressão de terror, como se alguém estivesse o perseguindo. Abri a janela e ele me disse seu nome, indicando que ele era o que havia solicitado o Uber. Então, destranquei a porta e ele entrou no banco de trás do carro. Ele estava muito agitado e desesperado, pedindo para eu acelerar. Eu precisava dar a volta na estrada, pois não podia fazer marcha a ré naquele lugar. Enquanto eu dava a volta, notei uma mulher parada entre as árvores, olhando fixamente para nós. Ela não se movia, tinha cabelos desgrenhados que cobriam parte do rosto e vestia um suéter laranja, que era muito chamativo. Ela cobria o rosto com as mãos e estava chorando. Perguntei ao jovem o que havia acontecido, quem era aquela mulher e se ela precisava de ajuda. No entanto, o jovem não respondia. Eu estava muito confuso e me sentia em perigo com aquela pessoa. Quando entramos na cidade, ele me pediu para parar e disse que desceria ali. Fiquei surpreso, pois o destino que ele havia inserido no aplicativo era o centro da cidade. E ainda faltavam cerca de 20 minutos para chegar lá. Mesmo assim, concordei e parei o carro para que ele saísse. Toda a situação parecia estranha demais e eu não conseguia parar de pensar na mulher que estava nos observando no meio da floresta. Entrei em contato com a plataforma para relatar o que aconteceu, informando tudo, inclusive a descrição da mulher. Mais tarde, os oficiais confirmaram que encontraram uma mulher morta no local, coincidindo com a descrição que eu havia dado. Ela estava usando um moletom laranja e já estava lá há algumas horas, de acordo com os peritos. Eles me chamaram para depor e mostrei a foto do jovem, que era o principal suspeito. O que eles não entendiam e eu também não entendia era como eu tinha visto a mulher parada e nos observando quando ela já estava morta naquele momento. Não sabia o que responder a essa pergunta. Eles consideraram a possibilidade de que pudesse haver mais alguém no local. Mas nunca conseguiram comprovar isso. O culpado, como ficou provado, era o jovem que havia solicitado o Uber e ele era o namorado da mulher. O resto da história eu não posso contar, mas fiquei com a dúvida permanente sobre quem era ou o que era aquilo que estava perseguindo aquele sujeito. Custa muito acreditar que era a ex-namorada falecida em busca de vingança. Não consigo encontrar outra explicação para o comportamento assustado e agitado dele quando correu em minha direção. Quem o estava perseguindo? E se vocês pensam que havia alguém mais que pudesse fazer mal a ambos, a resposta é não. Não conseguiram comprovar que havia alguém mais no local naquele momento.
Certamente o culpado era o homem que solicitou o Uber, que era o namorado da mulher. Esta é uma história triste que me deixou traumatizado e com mais perguntas do que respostas. Desinstalei o aplicativo no dia seguinte e levei semanas para me recuperar mentalmente do que vivi. Hoje, só me resta esta história que eu desejava compartilhar há muito tempo, já que apenas meus pais a conhecem. Desejo que aquela jovem esteja em um lugar melhor, descansando em paz, enquanto o culpado está pagando por seu crime na prisão. Cuidem-se muito. Meu nome é Augusto e vou narrar essa história assustadora. Este é um trabalho que, de certa forma, é arriscado, especialmente nos tempos atuais. Muito se fala sobre o perigo que os passageiros podem enfrentar ao usar esse tipo de plataforma, mas pouco se fala sobre o que muitos motoristas da Uber e de outras empresas colegas têm vivido ao se depararem com pessoas más. Afinal, nós também nunca sabemos que tipo de pessoa entrará em nossos carros. Tudo começou em uma noite em que recebi uma chamada para uma corrida nos arredores da cidade. Era um jovem solicitando o serviço para sua mãe através de sua própria conta. Ele me descreveu a mulher por mensagem e eu fui buscá-la. Cheguei ao local e vi a senhora de longe parada com o que parecia ser um saco nas mãos. A aparência dela era estranha, não no sentido físico, mas na forma como estava vestida. Roupas muito folgadas e rasgadas em algumas partes. Também notei que ela usava botas longas, o que achei estranho, pois estávamos no verão e fazia muito calor. Mas isso não era problema meu. A senhora entrou no banco de trás do carro, mas devo dizer que ela cheirava muito mal. Claro, eu não disse nada nem fiz qualquer gesto de desagrado, pois sou uma pessoa educada e respeito todos, independentemente de sua aparência. No entanto, o comportamento dela era perturbador. Digo isso porque ela nem sequer me respondeu quando eu disse boa noite. Ela se sentou atrás do banco do passageiro e passou o tempo todo me observando pelo retrovisor, com um olhar que, como ser humano, você percebe que não é bom. A senhora não era muito idosa, mas pela forma como estava vestida e por sua aparência descuidada, parecia ser muito mais velha à primeira vista. Durante todo o percurso, ela não tirou os olhos de cima de mim. E de repente, sem que eu esperasse, ela me perguntou se eu era casado, ao que respondi que não e perguntei por que ela estava perguntando. Ela sorriu com seus dentes negligenciados e me fez uma proposta que vocês podem imaginar. Ela estava tentando me seduzir, dizendo que me pagaria por um encontro com ela. A cada momento ela se aproximava mais de mim. No entanto, eu continuamente recusei e pedi que ela mantivesse distância. Ou teria que pedir que ela saísse do carro. A mulher apagou o sorriso do rosto. Seus olhos se encheram de raiva e ela começou a falar em voz alta em um idioma que eu não entendia. Eu não fazia ideia de qual idioma era. Tudo isso enquanto ela me encarava furiosamente nos olhos. Eu não pude mais suportar, então parei o carro e pedi que ela saísse, pois não conseguia mais tolerar ou controlar a situação. A mulher desceu do carro, mas antes de sair, ela sorriu e disse: "Você vai se arrepender." Ela bateu a porta do carro e eu acelerei imediatamente. Eu estava tão assustado e perturbado, não conseguia acreditar no que havia acontecido. Enviei uma mensagem ao filho dessa senhora contando o que aconteceu e onde a deixei, pois não queria problemas. No entanto, ele me respondeu com um insulto e a essa altura eu já não me importava e deixei para lá. Eu apenas pensei, de tal mãe, tal filho. Sem saber o que estava prestes a acontecer, logo depois recebi outra chamada para uma corrida. Eu estava hesitante em continuar trabalhando depois do que havia acontecido, mas tive que aceitar, pois a necessidade era maior. Era um senhor que entrou no carro com um menino de cerca de 7 anos.
Levei-os até o aeroporto da cidade e o homem era amável e respeitoso. Tivemos uma viagem tranquila e quando chegamos ele saiu do meu carro. Eu abri o porta-malas para ele pegar a mala e ele seguiu seu caminho. No entanto, eu o chamei de volta, lembrando-o de que seu filho ainda estava no carro. Ele me olhou com confusão e perguntou do que eu estava falando, dizendo que ele estava sozinho. Eu não sabia como reagir, então olhei para o banco de trás do meu carro e o menino não estava mais lá. O homem virou-se e continuou seu caminho. Eu fiquei parado por alguns minutos tentando assimilar o que tinha acabado de ver. Eu estava certo de que o menino tinha entrado no carro com o homem. Eu sabia que não estava imaginando isso. A situação estava além da minha compreensão. Decidi que era o suficiente por aquela noite e desliguei o aplicativo, dirigindo direto para casa. Mas algo aconteceu no caminho que me deixou apavorado. Eu parei em um semáforo em uma rua deserta, eram cerca das 2h30 da manhã e não havia outros carros por perto. De repente olhei pelo retrovisor e o mesmo menino estava lá, mas agora com o rosto desfigurado e um sorriso diabólico sentado no banco de trás do meu carro. Minha única reação foi sair correndo do carro e quando olhei novamente o menino havia desaparecido. O semáforo ficou verde e alguns carros se aproximaram e passaram pelo meu carro. Eu estava com muito medo de entrar novamente no carro, mas sabia que precisava fazê-lo para chegar em casa. Eu reuni coragem e entrei no carro novamente, dirigindo até minha casa sem olhar pelo retrovisor. Eu estava aterrorizado, mas não deixaria que isso me derrotasse. Eu sabia que se tratava de alguma entidade maligna e que aquela estranha mulher estava relacionada à sua manifestação, pois nunca havia experimentado algo assim antes em minha vida. Cheguei em casa e contei tudo para minha mãe, com quem morava na época. Ela sempre foi muito religiosa e acreditava em Deus e na Virgem. Ela me disse para acender uma vela para a Virgem em um altar que ela tinha em casa e começamos a rezar. Eu me senti muito mais tranquilo depois disso. Meu carro estava estacionado na garagem e devo mencionar que durante toda a noite ouvimos ruídos estranhos lá dentro. Batidas, murmúrios e até risadas. Eu tinha uma câmera instalada que cobria toda a garagem caso alguém entrasse, mas quando verifiquei as gravações em meu celular, não vi ninguém, nem gatos ou animais que pudessem estar causando esses ruídos perturbadores. A energia era negativa, algo que nunca havia sentido em minha casa antes. Na manhã seguinte, decidi não sair para trabalhar por razões óbvias. Estava muito assustado e só queria esquecer tudo aquilo. Estava tomando café da manhã com minha mãe enquanto ela assistia às notícias, como de costume. De repente apareceu a foto de um jovem que me parecia familiar. As notícias diziam que haviam encontrado o corpo dele em um terreno baldio, sem vida. Continuei olhando a foto na televisão até que meu coração acelerou quando abri o aplicativo da Uber e vi a foto do perfil do jovem que supostamente solicitou o serviço para sua mãe na noite anterior. Era o mesmo rapaz. Não disse nada para minha mãe naquele momento. Apenas saí imediatamente para prestar meu depoimento, pois estava certo de que aquela estranha mulher tinha algo a ver com sua morte. Eu acreditava que ela tinha o telefone dele e havia feito a chamada em seu nome, fingindo ser ele. Depois de alguns dias, a verdade veio à tona. Ela foi encontrada pelas autoridades graças à localização do telefone do jovem. Ela confessou ter tirado a vida dele porque o viu passando a pé em uma noite. Ela tentou seduzi-lo da mesma forma que tentou comigo, e ele a rejeitou. Depois disso, ela abandonou o corpo dele em um terreno baldio e levou seus pertences. Ela alegou ser uma praticante de santeria com poderes e contatos com seres malignos que a protegiam. Ela ameaçou todos os policiais durante o interrogatório, dizendo coisas sem sentido. Tudo isso veio à tona graças à imprensa, pois era um caso isolado, não tão comum saber que uma mulher tirou a vida de um homem.
Muitos a consideraram louca, mas eu acreditava que esses seres malignos a estavam protegendo. O demônio que se manifestou como um menino no meu carro não poderia ser uma coincidência. Após isso, nunca mais vi o demônio e tudo voltou ao normal, pelo menos o que pode ser considerado normal depois de viver essas experiências. Tornei-me uma pessoa muito mais paranoica e, mais tarde, decidi dedicar-me a outra coisa, deixando de me expor à maldade das pessoas. Durante um período, eu costumava ser motorista da Uber nas minhas horas vagas. Não era meu trabalho principal, mas um bom ganho extra que sempre caía bem. Trabalhava principalmente às sextas e sábados à noite, quando tinha mais tempo e havia mais oportunidades de trabalhos, já que era final de semana e as pessoas costumavam sair para se divertir e não queriam dirigir embriagadas. Lembro-me de uma noite de sábado em que tudo começou a ficar estranho. Durante o dia havia chovido muito e muitas áreas da cidade estavam alagadas. Mesmo assim, decidi sair para trabalhar, pois imaginava que haveria menos concorrência de motoristas. Fiz algumas viagens na região central, onde ficam os bares. Por volta da 1 da manhã, recebi uma solicitação para uma corrida de um jovem que queria ser levado para um endereço um pouco afastado, em uma área não tão segura da cidade. Aceitei a corrida e fui buscá-lo em um bar próximo. O jovem estava esperando por mim, despediu-se dos amigos e entrou no meu carro. Nesse momento, a chuva começou a cair novamente. O passageiro estava preocupado, pois sabia que as ruas pelas quais teríamos que passar ficavam alagadas com frequência. No entanto, eu o tranquilizei e disse que encontraríamos um caminho seguro. Entrei na área da sua residência, que estava excepcionalmente deserta. Muitas ruas não tinham iluminação pública, o que tornava a região ainda mais insegura. No entanto, não comentei nada disso. O jovem estava olhando para o seu telefone e eu tentava navegar pelas ruas alagadas com a pouca luz disponível. Eventualmente, tive que contornar a área completamente e seguir por uma rua principal que ficava atrás daquela região. Ao lado dessa rua havia apenas vegetação e do outro lado ficavam os fundos das casas. A rua estava completamente deserta e silenciosa. Foi nesse momento que freiei bruscamente, pois um jovem apareceu do nada bem à nossa frente. Meu passageiro quase foi arremessado pelo impacto do freio repentino que tive que dar. No entanto, o que realmente nos chocou não foi a freada, mas sim o jovem que surgiu à nossa frente. Ele estava chorando e seu rosto estava coberto de sangue. Eu fazia gestos para ele sair do caminho, preocupado com sua segurança, mas também um pouco irritado com a forma como ele apareceu repentinamente. No entanto, o passageiro no banco de trás disse repetidamente: "Não pode ser." Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. O jovem que estava à nossa frente se aproximou da janela e me disse para não seguir por aquele caminho. Porém, o passageiro pediu desculpas e explicou que, por estar distraído com o telefone, não percebeu que estávamos indo para uma área conhecida por ser perigosa, com casas frequentemente usadas por criminosos para atividades ilícitas. O jovem que estava chorando se virou e caminhou em direção à vegetação, desaparecendo na escuridão. Eu fiquei parado no meio da rua, perplexo e sem entender o que estava acontecendo. Meu passageiro, que estava visivelmente abalado, continuou repetindo que não conseguia acreditar no que acabara de ver. Eu não acreditava em fenômenos sobrenaturais, mas a expressão do meu passageiro me fez pensar. Após essa experiência bizarra, consegui deixar meu passageiro em sua casa, mas ele não disse uma palavra de agradecimento. Sua expressão permaneceu atordoada. Eu parti o mais rápido que pude, ainda com medo da insegurança da área, mas também perturbado pela visão daquele jovem coberto de sangue. No dia seguinte, decidi investigar nas redes sociais se havia algum registro de casos naquela área.
Não demorou muito para que eu encontrasse várias postagens com a foto do jovem que havia se atravessado à nossa frente na noite anterior. As postagens pediam justiça, pois não havia suspeitos em seu caso. Eu estava vendo o rosto daquele jovem que apareceu misteriosamente em minha frente e estava chocado. Mesmo depois de testemunhar aquilo, ainda tinha dificuldade em acreditar. Levou alguns dias para que eu assimilasse tudo e contasse a alguém, com medo de ser rotulado como mentiroso. Agora, após alguns anos, posso compartilhar minha história com confiança e afirmar que aquela alma cruzou nosso caminho naquela noite para nos alertar sobre os perigos daquela área e evitar que acabássemos como ele. Obrigado por ouvirem minha história. Boa noite, relatos. Meu nome é Nádia. Quando eu era estudante em outra cidade e frequentava a universidade, aconteceu algo que considero paranormal e assustador. Veja bem, eu costumava usar Uber com frequência, já que não tinha carro naquela cidade. Eu também tinha minha mascote, que é de uma raça pequena e quase nunca havia problemas com os motoristas da Uber permitindo que meu cãozinho viajasse comigo em seus carros. Em uma noite chamei um Uber para me levar de volta ao meu apartamento. Eu estava em um shopping com algumas amigas e já estava chegando às 10 horas da noite. Eu não queria voltar sozinha com meu animal de estimação no transporte público. O carro chegou para me pegar e eu entrei no banco de trás, atrás do motorista. Porém, quase imediatamente após entrar, meu cachorrinho começou a latir, mas não eram latidos comuns. Era mais como um miado de gato, um som estranho e perturbador. Ele começou a tremer intensamente. Eu tentei acalmá-lo de todas as formas, mas não conseguia. Ele nunca tinha agido assim antes, e eu não sabia o que estava acontecendo. Enquanto eu tentava acalmá-lo, notei que ele não parava de olhar para um lado, mais especificamente para o banco de trás, do lado do passageiro da frente, onde claramente não havia ninguém. Eu comecei a ficar muito nervosa e desconfortável, pois ele estava fixamente olhando para aquele lugar enquanto tremia como nunca antes. Eu tentei de tudo para acalmar meu cachorro, mas ele não se tranquilizava. Ao mesmo tempo, eu continuava olhando na mesma direção, na expectativa de ver alguma coisa, mas não havia nada visível. Enquanto isso, meu coração estava acelerado de medo e a tensão no carro aumentava. Em determinado momento, eu pedi desculpas ao motorista, explicando que não entendia o que estava acontecendo com meu cão. No entanto, a resposta dele me arrepiou. Ele disse: "Não se preocupe, acho que vou ter que mandar benzer meu carro. Há cerca de um mês, peguei uma passageira que estava levando o pai muito doente para o hospital. Infelizmente, o senhor faleceu aqui no meu carro, exatamente naquele assento vazio que você está vendo." Ele continuou: "Desde aquele dia, às vezes, quando estou dirigindo sozinho, sinto como se alguém estivesse me observando do banco de trás. Também tive a sensação de alguém soprar na minha nuca em 2 ocasiões. Não pode ser coincidência que seu animal de estimação esteja agindo assim." Meu coração quase saiu pela boca. Tudo o que eu queria era chegar logo ao meu destino e sair daquele carro. Meu cão não parou de latir durante todo o trajeto e continuou tremendo. Ao chegarmos ao destino, eu apenas disse boa sorte ao motorista e comentei que esperava que benzer o carro resolvesse tudo. Não dei uma avaliação negativa para ele, pois senti pena da situação. No momento em que saímos do carro, meu cachorro se acalmou completamente. Ele parou de latir, de tremer e simplesmente correu para dentro do apartamento, indo diretamente para sua cama como se nada tivesse acontecido. Ficou mais do que óbvio que havia algo naquele carro, algo que meu cão podia ver ou sentir, e que estava afetando seu comportamento. Eu realmente espero que tenha sido a alma daquele senhor que, infelizmente, faleceu naquele carro e não algo mais sinistro.